Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos aprender um porta-fotos do Totoro, tá? Então, bora lá começar. Para fazer o corpo e a cabeça, nós vamos utilizar uma bola 55 e meia bola 35. Aí vocês podem ver que eu tô tirando toda a rebarba da bola e depois a bola que vai ser o corpo, que é a bola 35, eu tiro um pedacinho bem pequenininho. Aí eu cortei a meia bola, né? Cortei a bola de 35 no meio e vou colar aí uma bola na outra. Vai ficar aí nesse formatinho e aí eu vou deixar secar, tá? Depois eu passo cola branca e nós vamos colar qualquer cor de massa, tá, gente? Pode ser massa natural, branca, qualquer restinho de massa que vocês tiverem aí, vocês podem fazer esse... É como se fosse um acabamentozinho, né? Mas não é. Nós vamos colocar a massa aí para poder ficar mais lisinho, tá bom? Aí vamos ajeitando dessa forma aí que eu tô mostrando para vocês, para ficar tudo bem lisinho. Aí, gente, vai ficar dessa forma, tá? Então, deixamos tudo bem lisinho, tá? Agora, o Totoro, ele é cinza, né? Então, eu peguei uma massa cinza, eu vou abrir aí com uma espessura de 1 milímetro, 2 milímetros no máximo, não precisa ser muito grosso, tá? Mas também não deixa muito fininho. E vou encapar essa bolinha. Pra ficar mais fácil pra vocês, passem uma colinha branca antes, tá? No corpinho dele, né? Na bolinha aí. E depois põe a massa, que fica mais fácil a aderência, tá? Não deixa entrar ar. Aí eu vou tirar todo o excesso e vou alisar tudo pra deixar nenhuma marcação, pra não deixar nenhuma marcação. Gente, eu gosto de utilizar esse rolinho aí de ferro, ele é um rolinho muito bom pra alisar a massa, né? Mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? Cabo de vassoura não, gente, cabo de pincel, ou outra esteca que vocês tiverem aí, tá bom? Aí, pessoal, nessa hora, vocês alisam tudo bem, deixa tudo bem lisinho, tá? Porque depois que secar, se tiver marcação muito funda, vai ficar aparecendo, tá? Então, deixa tudo lisinho, dá uma alisada e deixa secar. Eu gosto de deixar secar pelo menos aí de um dia pro outro, mas com 2 horinhas você já consegue continuar o trabalho, tá bom? Agora, nós vamos fazer a base do Totoro, onde o Totoro vai ficar. Como se fosse uma graminha, tá? Mas vocês podem fazer de qualquer cor, né? Da forma que vocês preferirem. Então, eu abri aí a massa, eu tô utilizando a cola legítima. Desculpem o barulho dos cachorros, gente. Então, eu tô utilizando aí a cola legítima e depois eu vou colocar alguns pinguinhos de Tec Bond ou qualquer instantânea que vocês tiverem, tá? Eu gosto de fazer assim pra ficar realmente bem colado, pra depois não ter problema de descolar, tá bom? Porque eu já tive problema de passar só um tipo de cola e depois ela sair tudo, tá bom? Aí, gente, colei, né, a massa aí, ajeitei tudo certinho. Então, pra baixo, eu sempre empurro aí pra baixo, como vocês estão vendo. E eu só vou recortar o excesso que depois vai ficar, depois que tiver tudo seco. Porque se eu recorto, né, dessa forma que eu tô fazendo, e depois eu recorto o excesso com a peça molhada ainda, depois que secar, ela vai diminuir, vai aparecer a base. Então, eu ajeito aí tudo direitinho, tá? Empurro pra baixo. E aí, eu vou pegar esse escovão aí, né? E vou marcar como se fosse graminha mesmo, tá bom? Vocês podem também fazer aquela outra marcação de graminha que eu já ensinei aqui no canal. Tem um videozinho de eu mostrando como que faz com uma estequinha da Blue Star. Fica bem bonitinho também, tá bom? Bom, aí eu também vou deixar secar de um dia pro outro, tá? Agora nós vamos fazer a corujinha que fica junto com o Totoro, que eu não sei o nome dessa corujinha, tá bom? É uma corujinha azul. A bola que eu tô utilizando aí é bola 20. Então, é bola 20 com 10 gramas de massa, tá? Nesse caso, a massa azul. Aí vocês vão fazer uma bolinha, né, com a massa sem rachadura, coloca a bolinha, empurra a bolinha até chegar lá embaixo e aí vão empurrando aí pra cima, fechando conforme eu tô mostrando aí pra vocês. Aí quando vocês fizeram já aquela coxinha, que eu sempre mostro pra vocês aqui no canal,
nós vamos fazer o corpinho, né, essa parte de cima, na verdade, vai ser a orelhinha da coruja, tá. Então mostrando aí pra vocês que eu tô beliscando a massa, puxando ela pra cima, ajeitando direitinho, até fazer esse formato aí da corujinha. E eu deixo tudo bem lisinho, tiro todas as marcações pra depois que secar não ficar marcado. Gente, hoje tá difícil aqui, os cachorros querem aparecer na gravação, mas, mas por favor, relevem, tá? Então, eu vou ajeitando tudo, deixando tudo bem bonitinho e eu também vou deixar essa corujinha secar pelo menos de um dia para o outro, tá bom? Eu gosto sempre, como eu já falei, deixar de um dia para o outro, mas em 2 horas aí vocês já conseguem mexer. Agora nós vamos fazer a corujinha que fica em cima da cabeça do Totoro, que é aquela branquinha. Não sei se é uma corujinha, se é um passarinho, enfim. Ela tem 1,5 grama, então é 1,5 grama de massa. Aí eu vou fazer uma bolinha sem rachadura. Fiz uma leve coxinha e aí com essa estequinha eu empurrei, né, no meio e formei novamente as orelhinhas. Prestem atenção, vou fazer de novo. Uma bolinha, uma coxinha, eu dou uma esmagada bem de levinho. Aí, ó, apertei com o dedo. E aí, com a esteca, eu vou empurrar para baixo e com o meu dedo eu vou beliscar para formar a orelhinha dela. Tá bom? Aí fica assim, e aí pode deixar secar também, que depois a gente vai colar lá na cabecinha do Totoro. Gente, agora para fazer a barriguinha do Totoro, eu tô utilizando o cortador redondo, né, número 4, tá? 4.0. Mas aí também vocês podem ver o que vocês acham que fica melhor aí na barriguinha de vocês, tá bom? Às vezes vocês colocaram um pouco mais de massa, o bonequinho fica um pouquinho mais gordinho. Então, olha o que fica melhor aí na barriguinha de vocês, não na de vocês, né? Na do bichinho. E aí vocês cortam, tá? Então, eu passo cola. Procuro um lado melhor aí para ser a frente do nosso bonequinho e eu coloco a barriguinha. Eu gosto de passar a cola bem passadinha em volta também e depois disso vocês vão ver que eu vou passar o lustramóveis. Por quê? Porque se a gente às vezes não passa a cola direito, depois na hora que estiver secando, ele vai começar a levantar em volta e vai ficar feia a peça, tá? Então eu aliso bem, eu ajeito bem, colo tudo direitinho e dou acabamento com o lustramóveis, conforme vocês vão ver aí. Pessoal, e de onde que vocês estão falando? Vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal? Deixa um like aí pra mim, por favor, coloca um comentário, que eu vou ficar muito feliz em ver o comentário de vocês, vou responder todos, tá bom? Pessoal, pra fazer a barriguinha da corujinha, então, eu peguei o cortador, se eu não me engano, é 1.0, tá? E aí eu cortei também a mesma coisa do Totoro, tá? Eu corto, passo cola e depois eu dou acabamento com o lustramóveis, tá bom? Então eu ajeito tudo certinho aí. Agora, ó, com a base seca, eu vou só fazer um sombreamento aí com giz pastel verde, mas isso é opcional, tá? Vocês podem fazer também com corante, se vocês tiverem corante em pó ou corante líquido, também dá pra fazer. Aí a forma que vocês preferirem, como vocês preferirem, tá? Agora nós vamos fazer o braço. Calma aí, deixa eu ver se é o braço mesmo ou se é o pé. É o pé do Totoro, tá? Para fazer o pé dele, nós vamos utilizar 2 gramas de massa cada pé. Então, eu faço uma bolinha sem rachadura, aí eu faço essa coxinha aí bem alongada, tá vendo? Eu dei uma amassadinha na mesa. E agora com uma estequinha gravata, eu preferi trocar e utilizar essa aí de faquinha, tá? Nós vamos fazer essa marcação aí pro pé dele, tá bom? Então, a gente faz 2 vezes e com essa estequinha aí, né, da Condor, com o pincel da Condor, eu vou fazer esses furinhos pra colocar a unha. Mas você pode colocar como você pode não colocar. Quando é uma quantidade de lembrancinhas muito grande, né, então eu prefiro não colocar porque senão dá muito trabalho, mas deixa a marcaçãozinha aí que fica bem bonitinho também. Aí eu vou pegar a base, vou colar com cola branca e cola instantânea, certo? Ficou assim, desse jeitinho. E aí eu vou passar a cola embaixo dele e já colar na minha base.
Aí eu tô reforçando, né, a marcação dos dedinhos dele. Tá vendo? A corujinha vai ficar aí do lado, ó, que eu mostrei pra vocês. Agora nós vamos fazer o bracinho. Para cada braço é 1,5 gramas de massa. Nós vamos fazer o mesmo processo dos pés. Uma bolinha sem rachadura, uma coxinha bem alongada. E aí nós vamos amassar e fazer a marcaçãozinha igualzinho do pé, né? Eu vou fazer a marcaçãozinha dos dedos. Em um dos braços, vocês viram aí que eu fiz o furinho com um palito de dente mesmo, tá? Porque eu vou colocar o palito de dente que ele vai estar com o bracinho levantado. O outro não precisa, porque a gente só vai colar no corpo. Então, eu fiz aí a marcaçãozinha, vou passar cola branca e cola instantânea para colar no corpo. E o outro eu vou fazer um furo e colocar um palito no corpinho para colocar o braço. Vocês vão ver que eu vou fazer aí daqui a pouquinho. Então, ficou desse jeitinho de um lado. E agora eu vou furar. Ó, vejam bem, na mesma sequência, tá? No mesmo lado, na mesma altura, né? Do outro bracinho. Coloco o palito de dente. E aí eu vou colar esse outro bracinho que vai ficar pra cima. Como a minha massa tá fresca, então é bom colocar esse tipo de palito, ou vocês podem colocar um aramezinho também, pra sustentar o braço, pro braço não ficar caindo, tá bom, gente? Acerto tudo direitinho, deixo tudo bem certinho pra depois não descolar, e aí ficou dessa forma. Agora nós vamos fazer a orelha. Para cada orelha é 1 grama de massa. Então, nós vamos fazer o mesmo processo: bolinha sem rachadura, uma coxinha mais alongada. E aí, essa coxinha, nós vamos amassar novamente. E olhem como eu vou fazer. Eu vou pegar o meu dedão e meu indicador e eu vou apertar para ele fazer como se fosse um triângulozinho, mas só no final da orelhinha. Então, ele fica dessa forma aí que eu mostrei para vocês. Com o arame, eu tô fazendo um furinho e eu vou colocar arame, né, na cabeça. Vou fazer o furo na cabeça e colocar o arame para colocar as orelhinhas. E no meio vai ter também a corujinha branca. Então, aí eu colo com cola instantânea, eu tô fazendo o furinho no meio. E eu vou colocar os arames. Um arame galvanizado bem fininho, tá, gente? E eu vou pegar aí a corujinha branca e eu vou colocar ali também. Eu fiz um furinho com arame, mas depois eu acabei aumentando o furinho aí com essa estequinha que eu tenho, né? Que faz um furinho mesmo pro buraquinho ficar um pouquinho maior. Aí coloco a corujinha, ó, tô fazendo furinho, aí coloco a corujinha no meio e depois as orelhinhas. A coruja, ela já tá seca de um dia pro outro, tá? A orelhinha não, eu acabei de fazer, então ela tá bem fresquinha, ela cola direitinho. Ficou dessa forma aí, gente. Bom, agora nós vamos fazer a asa da coruja azul, tá bom? Pra asa da coruja é 1 grama ou 1,5 grama, depende do tamanho da asa que vocês quiserem, tá? Mas com 1 grama fica bem bonitinho. Então, nós vamos fazer uma bolinha sem rachadura, faço uma coxinha, e aí eu vou fazer uma asinha para um lado e outra asinha para o outro. Eu dou uma amassadinha, eu levanto essa parte mais fina da corujinha, o biquinho da coxinha, né? E faço a marcação da asa. Depois, com cola branca, eu colo na coruja. Agora, nós vamos fazer o olho do nosso Totoro, tá? Vocês podem fazer isso na mão, ou eu prefiro fazer no cortador porque fica tudo padronizado, tá bom? Gente, eu falei antes que o cortador da coruja azul era 1,0, não é, tá? 1,0 é essa daí que eu tô usando pra fazer o olho do Totoro, tá bom? Então, eu corto com 1,0. 1,0 o cortador, passo cola e colo aí no olho dele, no rosto dele. Depois eu vou pegar gente, não tem peso, tá? É um negocinho bem pequenininho mesmo de massa preta para fazer o narizinho dele, ficando dessa forma aí. Agora, com um cortador 0,5, nós vamos fazer o olho da corujinha azul,
tá bom? Então, eu corto aí com 0,5 e colo ali na corujinha azul. O da barriguinha deve ser o 3,0, tá? O cortador ou 2,0. Mas aí vocês olham também qual fica melhor pro tamanho da corujinha de vocês, tá bom? Aí eu vou colar a corujinha azul na base junto com o totoro, cola branca aí, cola instantânea, segura um pouquinho aí pra colar bem direitinho. Pessoal, eu tô mostrando aí pra vocês que eu resolvi colocar o espiral, que é um porta-foto, né, atrás da corujinha azul. Então, eu mostrei pra vocês que eu já tinha colocado, né, mas é só fazer um furinho e colar com instantânea, tá? Não tem segredo. Aí, com tinta preta PVA, eu vou pegar o pinta-bolinhas e vou fazer a marcação dos olhinhos deles, né, de preto, tanto do Totoro quanto das outras duas corujinhas. Então, ó, da corujinha pequenininha branca eu utilizo o menorzinho e o do Totoro eu uso o maiorzinho. E o do meio, um dos meios eu utilizo para fazer o da corujinha azul. Aí, gente, eu também aproveitei para fazer o narizinho da corujinha preta, tá? Aí ficou dessa forma. Agora, eu peguei a tinta branca e a tinta preta, misturei. Peguei esse marcador de boca da Blue Star para fazer as marcações que o Totoro tem no corpinho dele. Então, eu peguei um cinza, né? Fiz o cinza e fiz as marcações aí, ficando dessa forma, tá? Agora, eu peguei corante preto, eu não peguei tinta, tá? Eu peguei corante mesmo, diluí bastante em água, bastante mesmo, para ele ficar bem aguado. E eu vou fazer esses detalhezinhos, só para dar um sombreamento no Totoro. Então, eu passo em volta da barriguinha, eu passo nas mãozinhas, no pezinho também, passo na outra corujinha em volta, só para dar um destaque aí no corpinho deles. Aí ficou assim. Agora nós vamos fazer o bigodinho do Totoro. Eu tô utilizando esse bigode de gato mesmo, que é assim que chama, tá, gente? Se vocês forem comprar, o nome dele é bigode de gato, tá? Então eu faço um furinho aí na bochechinha do Totoro. Pessoal, essa parte vocês podem fazer antes de secar a peça. É porque eu acabei esquecendo de avisar antes também, e eu gosto de fazer sempre depois que tá seco. Mas eu faço aí 3 furinhos e coloco o bigodinho, 3 de cada lado, tá bom? Aí eu dou uma paradinha, deixo o tamanho certinho dos 3 e tá pronto nossa lembrancinha. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixa, por favor, o comentário aí embaixo, dá dicas do que vocês querem aprender, tá bom? Um super beijo pra vocês, até a próxima aulinha e até! Tchau!